Nos Estados Unidos, os militares já derrubaram 4 objetos na última semana que sobrevoavam o espaço aéreo americano. A gente precisa falar desse assunto. E no Canadá, um rapaz de 16 anos que questionou o uso do banheiro feminino por parte de meninos foi suspenso de sua escola por 6 meses. Esse também é um assunto que está dando bastante polêmica, mas está sendo muito pouco falado fora do Canadá. Agora, se os senhores me dão licença, antes da gente entrar na pauta, eu vou até a essa propriedade aqui pedir para o dono da casa se ele me dá um copo d'água. Enquanto isso, os senhores acompanham a vinheta. Sejam muito bem-vindos. Este é o Conexão Londres com o Ivan Kleber. E eu já volto. Estados Unidos, entre o sábado, dia 4 de fevereiro, e o domingo, dia 12, 4 objetos que sobrevoavam o espaço aéreo americano foram derrubados pelos militares. O primeiro deles, talvez o mais conhecido, um balão, né, que foi filmado por civis também, foi abatido tão logo ele saiu do espaço aéreo, né, da Carolina do Norte e foi em direção ao Oceano Atlântico. Então ali os militares abateram, a gente teve até imagens desse movimento, né? Depois disso, outros 3 objetos foram derrubados, mas estes a gente não tem muita informação. O que nós sabemos é que eles foram abatidos entre a sexta-feira, dia 10 de fevereiro, e o domingo, dia 12, nos estados do Montana e do Michigan. E em todos os casos, nesses 3 principalmente, nós tivemos ali o fechamento do espaço aéreo americano e depois a abertura dele. Algumas pessoas estão especulando sobre a possibilidade de ser um extraterrestre, um OVNI ou coisa assim. Lembrando que a sigla OVNI, nunca é demais, né, falar, significa objeto voador não identificado, mas não significa que seja um extraterrestre. Eu particularmente não compro essa ideia dos extraterrestres porque por um motivo muito simples. Conhecendo e estudando a história da Guerra Fria, era muito comum na década de 60, 70 e 80 que objetos voadores de países entrassem no espaço aéreo de outros países. Esses objetos eram abatidos e para evitar a escalada do conflito, não é, que poderia levar a uma terceira guerra mundial e uma guerra nuclear, era muito melhor encontrar outras histórias. E volta e meia essa questão dos extraterrestres também aparecia. Mas a verdade é que sempre existiu uma verdadeira operação de abafar o caso, justamente para evitar uma escalada de um conflito. Então, nesse caso específico, eu deixo uma pergunta também. O balão chinês, lá do dia 4, aquele primeiro que ficou bem conhecido, ele foi abatido, digamos assim, sobre o mar justamente para evitar que os destroços caíssem em propriedades, casas, matassem pessoas, ferissem pessoas. Ok, por que esses outros 3 objetos então foram abatidos não sobre o mar, e sim sobre a terra? É uma pergunta que eu faço. Outro questionamento que eu gostaria de trazer é que é muita coincidência depois de aparecer o balão chinês, né, a gente ter outros objetos assim sendo abatidos. Falando em chinês, a China, no domingo, dia 12, também disse que abateu um objeto que estava sobrevoando próximo à sua costa, não é? Então, eu acredito que não seja exclusividade da China enviar equipamentos aí de espionagem, os americanos também devem fazer. Nesse caso, os chineses podem até mesmo ter derrubado um objeto deles e estão culpando os americanos. O que a gente está vendo não é um script novo, pessoal. Isso durante a Guerra Fria acontecia muito, os dois lados se acusam, e o que a gente está vendo aí é de novo toda essa história. Então, com todo o respeito, as pessoas que acreditam que seja extraterrestre, eu não vou aqui entrar diretamente nessa questão, mas neste caso específico, eu acredito que esses objetos façam parte aí de algum programa de espionagem de alguma nação. Os países fazem isso, a gente sabe bem como funcionam as coisas, e a espionagem, como disse o presidente da Câmara, da Comissão de Inteligência da Câmara dos Deputados, um congressista do Partido Republicano lá do Kentucky, os Estados Unidos têm muito que se preocupar com a questão de espionagem, que vai muito além de balões que sobrevoam o seu espaço aéreo. Lembrando
conforme eu já vim publicando nas minhas redes sociais, vários estados já baniram, né, o aplicativo TikTok, e eu acredito que tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos o aplicativo não vai ter vida longa, justamente por causa das inúmeras acusações de que o Partido Comunista Chinês usaria o aplicativo para coletar dados de usuários e até mesmo de alguma maneira influenciar na sociedade, né? Então eu estou curioso para saber a sua opinião, mas em um primeiro momento eu não acredito que estamos sendo invadidos por extraterrestres. Estamos vendo a boa e velha espionagem lá da Guerra Fria. Deixe o seu comentário. Canadá. No Canadá, um adolescente de 16 anos está impedido de acompanhar as aulas em sua escola porque ele emitiu algumas opiniões, aspas, polêmicas. Segundo o menino de 16 anos, o Joseph, pessoas do sexo masculino não devem frequentar banheiro de pessoas do sexo feminino. Ele também disse aos colegas que as pessoas não podem ficar trocando de sexo, de gênero a toda hora. Segundo o diretor do colégio, isso acaba ferindo mentalmente os demais colegas. O episódio começa lá em novembro de 2022 e o diretor do colégio disse que ele só poderia voltar a frequentar as aulas caso ele revesse essas posições, não é? Coisa que ele não fez. Então, nesta última segunda-feira, dia 6 de fevereiro, ele voltou ali tentar frequentar as aulas e ele foi impedido e foi levado para fora do colégio, que é o Colégio St. Joseph, um colégio católico que fica no interior do Canadá, aproximadamente 140 quilômetros da cidade de Ottawa. O diretor disse que estava tomando essa medida para preservar a saúde mental e física dos demais colegas. O Joseph, o nosso aluno aqui, diz que está apenas emitindo as suas opiniões, como os demais alunos da universidade, do colégio, melhor dizendo, fazem, e que ele, como um cristão devoto, não iria rever as suas posições. Lembrando um caso muito parecido, que ganhou bastante repercussão na Irlanda, de um professor que se recusou a chamar ali uma aluna pelo pronome neutro. Não é? No caso da Irlanda, o professor foi proibido de dar aula enquanto ele não revesse essa posição também. Ele não o fez e também compareceu ali normalmente para o trabalho, né, para dar aulas, e ele acabou sendo preso por causa disso. Ele agora está solto, respondendo aí o processo em liberdade e muito provavelmente ele vai receber uma multa, mas eu acredito que ele não vai ser mais preso. O nome do professor, caso os senhores queiram acompanhar, não é, a história dele, é Enoch Burke. Bom, dito isso, são dois casos aí semelhantes, tanto do Canadá quanto da Irlanda. No caso do aluno, então, ele está apenas questionando que pessoas do sexo masculino não podem frequentar banheiro do sexo feminino e que as pessoas não podem ficar trocando de sexo a toda hora. Isso foi o suficiente para ele ganhar uma suspensão de 6 meses no colégio. Eu sei que esse é um assunto que gera muitas perguntas, muitos questionamentos, então por isso mesmo eu vou disponibilizar o link de uma matéria que eu encontrei sobre esse caso aqui na descrição do vídeo, tá certo? Este era o Conexão Londres de hoje, mas se você ficou até o fim, eu quero aqui fazer uma surpresa para você. Afinal de contas, vocês estão acostumados a ver aqui quando eu gravo o Palácio de Buckingham. E eu quero aproveitar a oportunidade e mostrar um bastidor. Afinal de contas, o que tem atrás do celular onde eu estou gravando, né? Bom, aqui fica o St. James Park, muito bonito. As pessoas vêm passear bastante aqui. Hoje é dia de troca de guarda do rei. Inclusive eles estão lá, ó, conseguimos pegar aqui um momento que a guarda está chegando, tá certo? Mas um dia eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá certo? Então, viu só? Fique sempre atento aí até o final do vídeo, que de repente rola mais surpresas como essa. Muito obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal!